Olá, queridos amigos, quero saudá-los, obrigado porque você está estudando a lição conosco, lição de número 3, a lição que fala sobre uma aliança para todas as gerações. Ontem vimos o sinal da arca, o sinal da aliança no céu, colocado por Deus depois do dilúvio, e isso mostra e nos mostrou como Deus tem um interesse grandioso na salvação das pessoas. Quando hoje vamos estudar da quinta-feira, 15/4, o remanescente após o dilúvio, nós vamos perceber que Deus tem um cuidado muito grande com aqueles que obedecem à sua palavra, com aqueles que fazem questão de ficarem fiéis no meio de uma geração corrupta, no meio de situações, às vezes, muitas vezes inadequadas, mas a pessoa mantém a sua fidelidade a todo custo, mesmo que isso custe o seu emprego, mesmo que isso custe assim os seus rendimentos, mesmo que isso custe até a própria vida. A pessoa mantém a fidelidade diante das circunstâncias mais assim probantes que possam acontecer em sua vida. Quando falamos de remanescente, nós temos que olhar para a história e vamos ver que nos diversos locais e circunstâncias onde aconteceram problemas, os remanescentes foram aqueles que ficaram fiéis a Deus. Nas várias guerras, nos vários países, na Síria e no Afeganistão, no próprio Egito e em outros lugares do mundo, aqueles que se mantiveram fiéis a Deus foram considerados como remanescentes. Elias, ele pensou que somente ele havia ficado como servo fiel em Israel. E Deus disse: calma, Elias, eu ainda conservei 7.000 pessoas, um remanescente, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Quando os valdenses foram perseguidos pelas legiões romanas e pelas polícias dos vários locais onde eles moravam, uma família ficou como remanescente. E essa família se salvou por um detalhe interessante. Eles estavam na casa onde moravam, havia uma laje, uma escada que dava para a laje, e todos subiram para lá quando as tropas chegaram e vasculharam todas as coisas. O filho mais velho teve uma ideia fantástica para que ninguém morresse. Eles tinham uma ovelhinha de estimação que vivia com eles dentro de casa. Mas para salvar a vida da família, ele sacrificou a ovelhinha. Ele fez o seguinte: ele pegou uma faca e do alto da escada ele pegou e ele sangrou a ovelha, e o sangue da ovelha escorreu pelos degraus abaixo. Quando as tropas chegaram, examinaram dentro da casa, arrombaram a casa e não acharam ninguém, um soldado disse: ele deve estar em cima da laje. Mas quando os soldados chegaram perto da laje, viram o sangue escorrendo nos degraus. E então eles disseram: nossos homens já passaram por aqui. Olha, o sangue devem estar todos mortos aí em cima. E eles abandonaram aquela casa e foram embora. E se tornaram os remanescentes valdenses daquela região. O remanescente é quando as pessoas elas ficam diante de uma circunstância que foi assim catastrófica. Aconteceu isso com Noé e sua família. Eles se tornaram os remanescentes, e o conceito de remanescente começou ali com a história de Noé. Quando Deus mandou o dilúvio, aconteceu uma espécie de juízo sobre o mundo pecaminoso e corrompido que assim existia naquela época. Deus se arrependera do que ele havia concedido, da bênção da vida das pessoas, e as pessoas se corromperam ao máximo. Então o Senhor Deus resolveu fazer uma aliança com Noé. E essa aliança ele estendeu a todas as pessoas, não era somente para Noé e sua família serem salvos, era para todos serem salvos. Foi isso que Jonas não entendeu quando Deus disse: vai a Nínive e prega arrependimento e diga que ela será subvertida, ela vai ser destruída. Jonas não entendeu o conceito da graça, ele entendeu o conceito da justiça apenas. Deus mistura a justiça com a misericórdia por causa da graça. Jonas não entendeu isso, Noé entendeu. E por isso que Noé pregou 120 anos, que foi um tempo de graça para aquelas pessoas que estavam escutando, para que eles pudessem tomar uma decisão ao lado de Deus, ao lado da salvação. Deus, ao deixar somente Noé e sua família, ele criou um remanescente. Olha o texto de Gênesis capítulo 7, 17, depois do verso 21, diz assim: veio dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Verso 21, pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como gado, animais selvagens, todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Morreram todos.
extermínio total. E então, diante desse quadro, nós podemos dizer que a destruição de tudo e a morte de todos, sobrando apenas Noé e sua família, nos dá uma ideia do que é um remanescente. E o que o remanescente tem como obrigação e responsabilidade. Não é uma coisa fácil de encarar. Ser remanescente no meio de uma situação onde só você fica, é uma situação que exige responsabilidade. A responsabilidade de Noé foi muito grande. Quando as águas baixaram e Noé colocou o pé na terra seca outra vez, e Noé recordou de tudo que a terra era e não havia mais nada, só cadáveres e lodo e lama. Noé com certeza deve ter elevado os olhos ao céu, e na lição de ontem nós vimos, então Deus colocou o arco da misericórdia, o arco da aliança no céu, dizendo: Noé, eu faço uma aliança com a terra, jamais destruirei a terra com água outra vez. Noé com certeza louvou a Deus por causa da providência em tê-lo permitido viver diante da situação que ocorrera. Noé sempre foi um remanescente. No meio de uma geração corrupta, Noé era um homem sozinho no meio daquela geração. Diz que era um homem honesto, era um homem fiel, era um homem com integridade. Era um homem que ele tinha assim uma integridade e andava com Deus. Isso fez ele um remanescente. Quando Noé teve que construir a arca, ele foi um remanescente, ele com a sua família, somente eles construíram. Quando Noé teve que entrar na arca, as pessoas viram Noé entrar na arca, ouviram o apelo de Noé, mas Noé entrou sozinho com sua família. Eles eram os remanescentes. Quando eles saíram da arca, eles eram os remanescentes para construir, para povoar de novo a terra a partir deles. Era uma responsabilidade muito grande. Deus os abençoou. E o recomeço da raça humana aconteceria a partir dessas pessoas. Pergunta número 7. O que a Bíblia nos diz sobre o conceito de remanescente? Como a aliança envolve o remanescente? Vamos ao texto bíblico. Livro de Gênesis, capítulo 7, verso 23. Diz assim: assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como o gado, o réptil e as aves do céu. Todos foram exterminados da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Gênesis 45, verso 7. Diz assim, é a história de José, mas dá a ideia de remanescente. José dizendo para os irmãos dele: Deus enviou-me adiante de vós, para lhes preservar um remanescente na terra e para guardar-vos em vida através desse grande livramento. Os irmãos de José ficaram espantados. Agora José, ele é governador do Egito, ele vai se vingar do que nós fizemos com ele. José diz: calma, foi pela providência divina que eu vim parar no Egito, para que nós pudéssemos sobreviver como um remanescente na grande fome que virá sobre a terra. Por isso Deus me trouxe até aqui. Olha que pensamento, que coração maravilhoso tinha José. E que ideia de remanescente ele também possuía. Isaías 11, verso 11, quando Isaías falando sobre a questão do rei Acás, que nós já vimos nas lições, o rei Acás pediu a ajuda do rei Senaqueribe. Depois, no futuro, o rei Senaqueribe acabou aprisionando o povo de Israel e o povo de Judá. E então Isaías disse o seguinte, Isaías 11, verso 11, naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, o remanescente que for deixado da Assíria no Egito. O povo da Assíria, ou seja, o rei da Assíria, pegou aqueles cativos de Israel e de Judá e acabou espalhando eles pelo Egito e por outros lugares. Por isso Deus disse: eu vou juntar esse remanescente, para que se torne outra vez o meu povo. O conceito de remanescente estava aí também vinculado nessa promessa divina. Então, o que a Bíblia nos diz sobre o remanescente? A resposta é: no dilúvio todos foram exterminados, mas o desejo divino era que todos se salvassem, apesar das pessoas terem escolhido de forma errada. Os remanescentes são aqueles que atendem o chamado divino e são obedientes às condições da aliança eterna. Toda vez que Deus faz uma aliança com o seu povo, Ele está olhando para a salvação dessas pessoas. Os poucos que aceitam são chamados de remanescentes e estão vinculados à aliança divina. Queridos, Deus declarou em sua palavra
que não tem prazer na morte do ímpio. Antes, ele deseja que todos se salvem. E Ezequiel 33, verso 11, diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. No tempo de Noé, as pessoas desprezaram o convite da graça e acabaram perecendo. Por isso que Deus deseja que as pessoas tenham salvação. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo tinha dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles começou a zombar de Jesus, o outro disse: cala a sua boca, nós merecemos o castigo que estamos recebendo, mas esse nada fez. O que você sabe sobre eles? Ele não sabe nada. E então, desprezando o outro que zombava de Jesus, aquele ladrão, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquilo foi uma injeção de ânimo para Jesus Cristo. Somente aquela alma fosse salva, aquela alma seria o remanescente. Mas aquele ladrão na cruz, pedindo clemência a Jesus, foi uma injeção de ânimo para Jesus Cristo, que estava prestes a morrer, carregando os pecados do mundo, mas via ali, naquele ladrão arrependido, o fruto do seu trabalho sendo coroado pela conversão daquele homem. Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu quero que ele se converta e que ele ganhe a salvação. Por isso, como povo remanescente nos dias de hoje, nós somos como Noé no tempo dele. Nós temos que preparar as pessoas para um grande problema que o mundo vai enfrentar, que é a volta de Jesus. Os crentes terão isso como solução, mas o mundo verá isso como um grande problema. Tanto que o Apocalipse diz que os ímpios vão pedir às rochas que caiam sobre eles, para que eles não vejam o rosto daquele que está vindo nas alturas. De uma certa forma, as pessoas não serão inocentadas, porque não poderão dizer: nós não sabíamos. Porque hoje, com a informação que nós temos, quem é que não sabe das coisas? Por exemplo, se fala hoje sobre Covid, quem é que não sabe de Covid? Até as crianças sabem sobre Covid hoje em dia, porque se tornou um assunto mundial. Então a volta de Jesus vai se tornar um assunto mundial. Como o dilúvio foi um assunto mundial e poucas pessoas aceitaram. Por isso Deus cuida do seu remanescente com um carinho muito grande, porque sabe que esse remanescente vai enfrentar problema ao anunciar a volta de Jesus e ao anunciar as pragas que cairão sobre os seres humanos corruptos e intolerantes. Ellen White escreveu no livro Cristo em seu Santuário, na página 104, o seguinte: os homens não podem impunemente rejeitar as advertências de Deus, que em sua misericórdia ele lhes envia. No tempo de Noé, diz ela, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo, e a salvação do povo dependia da maneira como eles receberiam essa mensagem de salvação. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e pereceram nas águas do dilúvio. Essa é uma expressão muito forte. Nós devemos ficar atentos. Jesus Cristo diz: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quando o navio América Central estava indo para uma região do planeta, ia para a Europa, cruzou o oceano para ir para a Europa, mas no meio do caminho enfrentou uma grande tempestade. E o navio acabou, eles chamam naufragando, sossobrando, é a expressão utilizada, naufragando. E no meio daquele momento de naufrágio, o navio, por ser muito pesado, ele leva alguns minutos para ir ao fundo. Deu tempo suficiente para que o capitão ordenasse aos seus tripulantes, que eram os marinheiros, que salvassem as pessoas nos botes salva-vidas. As pessoas iam entrando nos botes, mas chegou um momento em que não dava mais para as pessoas entrarem nos botes. Os botes foram lançados na água e os marinheiros, com toda a perícia, mergulharam e subiram nos botes e gritavam para as pessoas: pulem. As pessoas iam pulando, eles iam então salvando as pessoas para dentro dos botes salva-vidas, dos barquinhos salva-vidas. Quando todos estavam no barquinho, alguém disse: capitão, tem uma pessoa lá em cima no convés do navio. Era uma senhora segurando na grade do navio. E o capitão disse: senhora, pule, pule, não podemos esperar mais, pule. E aquela senhora gritava: eu tenho medo, pule, por favor, pelo amor de Deus, pule. E o capitão explicou o seguinte: o navio vai afundar, e quando o navio afunda, ele faz um redemoinho, e tudo que estiver num raio de 50 metros
tragado para o fundo. Nós não podemos ficar mais do que 30 segundos. Pule que nós salvaremos a senhora. Aquela mulher com medo ficou segurando naquela grade e o capitão disse: senhora, não podemos esperar mais. E os barquinhos se afastaram e a mulher, quando viu os barquinhos se afastaram, em desespero gritou: voltem, voltem, eu vou pular agora. O capitão disse: senhora, não podemos voltar mais, é muito tarde. O navio foi para o fundo e essa mulher morreu justamente junto com o navio. Queridos, quando Deus nos dá uma mensagem de advertência, nós temos que dizê-la de forma clara e precisa para as pessoas. Deus é um Deus de amor, diz: não tenho prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte de alguém que o serve. Muitos que servem a Deus vão perecer, porque não são fiéis à aliança de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz e essa foi a grande aliança de Deus com o ser humano. Não aceitar essa aliança, ou as prerrogativas dessa aliança, significa rejeitar o sacrifício de Cristo na cruz, e Deus não deseja isso para ninguém. Deus não poderá salvar uma pessoa que não deseja ser salva. Vai contra a vontade divina, ou seja, a natureza divina. Deus salva você, me salva, mas eu tenho que estar escolhendo essa salvação. Deus não vai impor isso para mim de forma alguma. Ele vai até me dar direcionamento, vai colocar no meu caminho detalhes que eu possa enxergar que Ele está me chamando, me propondo a salvação. Mas se eu rejeitar essas propostas ou essas indicações, Deus não poderá fazer mais nada. Que Deus te abençoe. Que a ideia de remanescente fique gravado em nosso coração, porque somos os remanescentes para o tempo do fim. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus querido, obrigado por tua bênção sobre nossas vidas, a bênção da compreensão. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos escolheu como teus filhos neste mundo, como o remanescente, para pregar a tua palavra, para falar sobre a volta de Jesus e para falar sobre o pacto da nova aliança, o pacto da graça. Que todos possamos entender e aprender e aceitar esta nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Pedimos uma bênção para os que estão adoentados, que o Senhor afofe a cama dessas pessoas, que o Senhor dê vida, saúde e restauração. Nós cremos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia, que haja uma bênção para você e para a sua família. Cuide-se, não esqueça, cuide-se e proteja. Fique com Deus. Amém.